a sua vida à luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 17. Aqui no capítulo 17, Mateus narra a transfiguração do Mestre, a vinda de Elias, a cura de um jovem possesso. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus paga o imposto. Capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Aonde? A um alto monte com o Mestre, Pedro, Tiago e João, e foi transfigurado diante deles o seu rosto. A sua face resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Quem? Moisés e Elias diante do Mestre, falando com eles o Mestre, Moisés e Elias num feedback divino. Então Pedro disse ao Mestre, Pedro, sem saber o que dizer, falou ao Mestre: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será de Moisés e a outra de Elias. Falava ele ainda, Pedro, quando uma nuvem luminosa, as portas do céu se abriram para Moisés e Elias retornarem. Uma nuvem os cobriu, luminosa, os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: o Mestre, Pedro, Tiago e João, Elias, Moisés e Deus, o único, eterno, imortal, o Deus Pai, falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, dei ouvidos a ele, embasado na palavra do profeta Isaías, capítulo 42, verso 1. O meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. O Pai falando diante da nuvem, das portas dos céus, a Pedro, Tiago e João, dizendo: ouçam ele. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor, e caíram prostrados em terra ante ao esplendor glorioso da voz de Deus Pai, Deus Filho. Aproximando-se deles, o Mestre se aproximou de Pedro, Tiago e João. Levantem-se e não temais, ergam-se e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão o Mestre, pois Moisés e Elias tinham entrado às portas do céu novamente. A vinda de Elias. Descendo eles do monte, ordenou-lhes o Mestre que a ninguém contem a visão, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Foi unicamente para vocês aquela oportunidade única e singular, um particular entre o Mestre, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João e o Deus Pai falando: não contem a ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram porque diziam:
Pois os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá, restaurará todas as coisas. Eu, mestre, porém vos digo que Elias já veio. O quê? Elias já veio e não reconheceram-o. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem, o Mestre, há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João o Batista. Está lá no profeta Malaquias 4:5. O meu servo envio adiante de vós, ele aplanará o teu caminho. Elias já veio, o mestre falou aos discípulos. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram junto da multidão, aproximaram-se dele um homem que se ajoelhou diante do mestre e lhe disse: Senhor, compadece-te de mim e de meu filho, porque é lunático. Porque é o quê? Lunático. Sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, outras na água. Apresentei-o aos teus discípulos. A quem? Aos discípulos do mestre, mas eles não o puderam curá-lo. Jesus exclamou: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Vos sofrerei? Trazei o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. No mesmo instante em que o mestre expulsou o demônio, repreendeu o demônio, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se do mestre de Jesus e lhe perguntaram, em particular, por que motivo não o podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. De novo, o mestre olha para os seus discípulos e diz: homens de pequena fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, se tiveres fé como um grão de mostarda. Mas esta casta de demônio não se espelha a não ser pelo meio de oração e jejum. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas calma, não se preocupem. Ao terceiro dia ressurgirá com grande poder e glória. Então os discípulos se entristeceram grandemente, não entenderam ainda. Jesus paga o imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, que cobravam o imposto das 2 dracmas. Perguntaram a Pedro os cobradores: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? Êxodo 30, verso 13
e Êxodo 38, verso 26. Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro na casa, Jesus se lhe antecipou o assunto, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra o imposto ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro ao mestre: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, equivalente a 4 dracmas. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti, o mestre. Cumpre a lei. Cumpre o quê? A lei. Pois ele veio para cumprir a lei, não para revogar a lei e a sua vida, à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 17.